Oi, meu povo! Se vocês acompanharam os últimos vídeos do canal, vocês viram que a gente passou alguns dias na Cidade do México. E aí eu resolvi gravar esse vídeo porque os vídeos da Cidade do México acabaram não saindo como eu esperava totalmente. E aí eu fiquei sem conseguir dizer algumas coisas que eu queria dizer. Eu gosto também de gravar esses vídeos assim depois, porque eu tô em casa com mais calma, eu consigo pensar em algumas coisas pra explicar melhor. Eu tenho esse tipo de vídeo sobre a viagem da Coreia do Sul e é um tipo de vídeo que eu sinto que as pessoas gostam de assistir, né, pelos comentários, o tanto de visualização. Então, eu acho que seria interessante fazer esse do México também por esse motivo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, realmente coloca nos comentários, porque aí sempre que eu fizer alguma viagem, eu posso tentar fazer esse tipo de vídeo. Caso você chegou aqui no canal, assim, totalmente por acaso, eu moro em Chicago, né, com meu marido, e a minha irmã tava aqui. Mas como a minha irmã tem o visto dos Estados Unidos pra visitar a gente, nenhum de nós três precisava de visto pra ir pro México. Eu sei que brasileiro precisa de visto, mas eu não tenho nenhum detalhe, por conta que se você já tiver o visto dos Estados Unidos e de alguns outros países, você não precisa ter um visto pro México, a sua entrada já tá liberada por conta de acordos, né? Chegando no México, a imigração foi bem simples, mas a moça que tava na imigração pediu pra ver a nossa reserva e que bom que a gente tinha deixado salvo, né, no celular. Eu sempre baixo, porque pode ser que você não tenha internet ali no local, eu deixo salvo no celular, né, o PDF, porque a gente mostrou pra ela, mas não era nada muito assim, crítico, não. Acho que ela queria mais só porque ela perguntou onde era que a gente ia ficar. E aí a gente mostrou a acomodação pra ela, né? Ela pegou o endereço, toda a informação ali e foi, tipo, super de boa. O voo daqui é super rápido, então, tipo assim, a gente não tinha jet lag. Saindo de Chicago, uma viagem bem simples, né? A gente acabou ficando lá 6 dias inteiros. Eu, sinceramente, acho que foi meio que demais. No geral, eu prefiro fazer viagens um pouco mais longas, porque eu não gosto de fazer coisa apressada. Mas dessa vez foi uma das poucas viagens que eu achei que foi tempo demais no local. Não que não tenha coisa para ser feita na Cidade do México, mas talvez não foi o nosso local preferido e a gente não ficou também assim muito empolgado em passear. Eu acho que teve 4 coisas principais que atrapalharam um pouco a nossa viagem, que foi, primeiro, muito calor. Você talvez está assistindo isso no Brasil e está pensando que o Brasil é quente, mas estou falando da minha experiência pessoal. A gente estava no final do inverno aqui em Chicago, indo para a Cidade do México, então a gente, né, o choque da temperatura. E pelo que a gente pesquisou, a temperatura era para estar abaixo do que o que ela realmente estava. Era para ela estar chegando no máximo a uns 25, tipo a média histórica, e ela estava chegando a quase 30, ela estava 28, 29, então bem quente. Sabe quando você olha o índice UV no celular? Eu sempre dou uma olhada, na Cidade do México era assim, extremo, realmente marcava extremo, né, tipo 12, 13, então a gente estava passando muito protetor solar. No inverno aqui em Chicago eu fico desbotada, mas eu fui para a Cidade do México, eu voltei assim, super minha cor do alto do bronze, porque não teve protetor solar que desse jeito, é muito sol mesmo. A Cidade do México tá a mais de 2.000 metros acima do mar. Não é assim um efeito de altitude, meu Deus, estou para morrer, mas aquilo vai acumulando e você fica um pouco realmente assim, se você sobe uma escada, se baixa até para pegar uma coisa, você sente que o ar tá faltando. Isso misturado com calor nos primeiros dias, assim, era uma dor de cabeça, sabe, que eu ficava sentindo. Mas óbvio, cada pessoa vai sentir coisas diferentes, mas eu acho que isso acabou atrapalhando um pouco assim, a gente aproveitar total a viagem. Outra coisa é que a Cidade do México é extremamente barulhenta. A Cidade do México é a maior cidade das Américas, é assim, a população muito alta e sempre muita gente na rua. Só que eu fico um pouco agoniada, sabe? Às vezes a gente tava passeando no centro e assim é muito barulho e aquilo vai me dando uma agonia. Aqui tá animado, tá? Fazia tempo que eu não via uma coisa assim tão animada na minha vida. Tem uma cultura que nos primeiros dias a gente ficou sem entender o que é, depois a gente foi pesquisar, que chama os organilleiros, que basicamente eles têm esse, acho que é órgão, né, que chama, é tipo uma manivela e fica tocando essa música incessantemente. Quando eu fui pesquisar, tipo assim, é uma coisa que eles têm orgulho, óbvio, né, tem um grupo de pessoas que não gostam, mas as pessoas, eu acho muito legal, é muito representativo da nossa cultura. Sinceramente, eu só acho que era mais uma coisa aumentando o barulho que já tem. Tá parecendo que eu tô só querendo falar mal, mas eu tô só falando o que eu acho da realidade. Se você foi à Cidade do México e achou incrível, deixa nos comentários. Nossa, achei incrível, nada do que a Ingrid está dizendo eu senti. As pessoas têm experiências individuais, né? E aí eu acho que era relevante eu falar. E uma quarta coisa e última, eu acho que, principalmente em pontos turísticos, várias coisas eram complicadas sem
precisar ser tão complicado. No meu ponto de vista, quando você viaja, você é turista, você quer se divertir, as coisas é para ser divertidas e fáceis. E o pessoal nos pontos turísticos do México parece que eles fazem de propósito para complicar. Pode ser que para eles, assim, na cabeça deles faça super sentido, mas para mim não faz. Aconteceu várias vezes, mas assim, vou citar um exemplo que eu até falo no vídeo. A gente foi no Museu Nacional de Arte. Eu fui pedir para comprar 3 ingressos. Dei o cartão, paguei. Era 95 por pessoa. Depois que eu já tinha pago, um outro cara, que não foi o cara que vendeu o bilhete para mim, né, que não era o cara que tava, tipo, vendendo os ingressos, ele olhou para mim do lado e falou assim, você vai querer tirar foto? E aí eu fiquei meio assim, sabe quando você fica sem reação? E eu olhei para ele e falei assim, sim, óbvio, todo mundo tira foto. E aí ele falou assim, tem que pagar mais 5 pesos. E tipo, 5 pesos é pouco. Na minha cabeça, tipo assim, era uma complicação de que eu ia ter que voltar ali pra comprar. Aí eu fui, voltei pra comprar e falei pro cara assim, tipo, um negócio de tirar foto e dei meu cartão pra ele me cobrar 5 pesos. Eu acho que ele não quis me cobrar porque 5 pesos era muito pouco. Ele só me deu um negócio, que já eu explico. E o outro cara ficou, tipo, meio me julgando, como quem diz, mas são 3 pessoas e você só tá pagando um. Porque no momento que eu pensei uma pessoa tira foto e depois a gente compartilha, porque a gente tá junto, não tem necessidade, tipo, de pagar por 3 pessoas. O negócio que ele me deu é basicamente um pedaço de papel enrolado para você enfiar no dedo. Aí o que eu entendi da lógica é que quando você tá com esse negócio enfiado no dedo e você tá usando seu celular, tipo, as pessoas que trabalham no museu conseguem ver que você tá com aquilo no dedo, ou seja, você pagou para tirar foto. Eu acho que assim, se a entrada é 95 e você tem que pagar 5 para tirar foto, por que a entrada não é 100 e você só é livre para você apenas conseguir tirar uma foto? Eu acho que complicam as coisas sem necessidade. E isso aconteceu inúmeras vezes. Todos os pontos que a gente ia, eu queria gravar pro meu vídeo e virava um problema, porque não pode tirar foto, não pode gravar. A minha irmã tem uma câmera retrô, né, vintage de filme, e ela é grande, né? Aí toda a vida virava um caos, que é tipo assim, você não pode usar essa câmera aqui. Só que eles não, tipo assim, qual é o motivo? É porque eles achavam que era uma câmera profissional? Se eu posso tirar foto com o celular, eu também poderia tirar foto com a câmera, eu sei, sem o flash pra não danificar as coisas, né? Quando tem em museu. Mas assim, eles meio que não querem dialogar, eles só dizem, não pode tirar foto, ou não pode usar essa câmera. Então eu achei que eles não facilitam a vida do turista. Caso você também esteja vendo nesse vídeo assim, por um acaso, mas essa menina não sabe de nada, ela nunca viajou. Eu já viajei para diversos lugares e eu nunca vi esse tipo de coisa que aconteceu no México. Foi a primeira vez e eu achei bem desgastante, assim, porque você vai, em vez de estar aproveitando o passeio, você vai se irritando, sabe? Eu me irrito facilmente também, né? Isso é um detalhe. Passado esses detalhes iniciais aí, agora eu vou falar sobre outras coisas. Vamos falar sobre uma coisa positiva. O transporte público na Cidade do México, ele funciona muito bem e ele é extremamente barato. Assim, eu fiquei chocada o quanto é barato. O sistema de transporte público tem vários tipos de transporte, inclusive teleférico, né? O teleférico é um tipo de transporte público, a gente não pegou, mas tô só citando. Alguns deles não funcionaram muito bem pra gente, mas o metrô e o metrobus são excelentes. O metrobus é o que basicamente seria um BRT no Brasil, quando tem a faixa exclusiva e tem uma estação assim no meio da rua e o ônibus meio que abre do outro lado. O nosso Airbnb era em frente a uma estação do metrobus e funcionava super. O metrô também funciona de boa, ele passa com frequência excelente. O único defeito é que é sempre bem lotado, sabe? Tanto o metrobus quanto o metrô é super lotado. Para pagar o transporte público, você tem que usar um cartão de transporte público que chama tarjeta é cartão, né, em espanhol, tarjeta de mobilidade integrada. Integrada porque, como eu falei, tá aqui, eu tô com a minha na mão, ele comporta todos os tipos de transporte, né? Cada símbolo desse daqui é um dos tipos de transporte. Teve uma única vez que a gente pegou um trolebus, que é aquele ônibus que tem uma fiação em cima, né? Esse também parece funcionar bem, mas na maioria das vezes a gente pegou mesmo o metrobus e o metrô. O metrô é o símbolo laranja aqui, né? Que inclusive tem nas estações na rua. E o metrobus é esse aqui, que é um M e um B, esse símbolo vermelho, que também tem essas estações e você vai ver bem claro na rua. Se você traçar as rotas no Google Maps, funciona. Ele diz o que você tem que pegar, você tem que trocar de transporte, super funciona. Só que às vezes alguns dos lugares sugeria pra gente um ônibus roxo. E esse ônibus roxo não deu certo pra gente pegar ele. A primeira vez que mandou a gente pegar esse ônibus,
Esse ônibus simplesmente não passou. A gente ficou muito tempo na parada, ele não passou, a gente desistiu, foi andando. E uma segunda vez que falou que era esse ônibus, a gente, não, vamos dar uma segunda chance pra esse ônibus, ele também não passou. Esse ônibus roxo, eu não sei detalhes, mas ele parece ser uma coisa mais local, assim, eu não recomendo. O Metrobus e o metrô funcionam. Como eu tava falando que era muito barato, por exemplo, a passagem do Metrobus custa 6 pesos mexicanos. 6 pesos mexicanos tá dando aproximadamente R$1,75. Em lugar nenhum eu vi um tipo de preço desse, nem no Brasil hoje em dia. Se tem alguma cidade no Brasil que a passagem tá custando menos de R$2, eu desconheço. O metrô é mais barato ainda, são 5 pesos. Então é mais ou menos R$1,45. É ridiculamente barato. E tanto o metrô e o Metrobus, o trolebus também, quando a gente pegou, eu acho que todos os transportes devem ter, mas não posso garantir porque não peguei todos. Eles têm uma área exclusiva para mulheres. No Brasil, né, tem isso também em algumas cidades. É uma área para mulheres, mas assim, crianças de menos de 12 anos e também pessoas que têm algum tipo de deficiência. E essa área, ela é bem clara porque ela tá toda pintada de rosa, dividida, né? Como realmente fica muito, muito, muito lotado, às vezes você se sente mais seguro ali naquela área reservada. E aí esse cartão você consegue comprar numas máquinas que tem tanto no metrô quanto na estação do Metrobus. Ele custa 20 pesos o cartão, né? E depois você pode ir recarregando ele na máquina ou com a pessoa na estação. Nem todas as máquinas aceitavam cartão, mas você tem essas opções também de comprar na bilheteria da estação com a pessoa, né? Bom, quando a gente precisou pegar outro transporte que não fosse o transporte público, a gente pegou Uber. A gente pegou tanto para ir e voltar do aeroporto e em alguns outros momentos. O Uber não usa ar-condicionado, pelo menos nenhum do que a gente pediu tinha ar-condicionado. Se você pedir Uber Comfort, talvez funcione, porque a Sara pega bem mais Uber do que eu e ela falou, se você pedir no Comfort, às vezes ele dá ali a opção. Mas eu sou tão assim que eu não tenho costume de pegar, que eu não me atentei muito para essas coisas. A gente pegou um Uber para uma distância de uns 10 quilômetros e deu 174 pesos. Essa mesma corrida, por exemplo, na nossa realidade aqui em Chicago, ela teria dado o dobro do preço pra gente, porque esse valor aí vai dar mais ou menos quase $9. E aqui em Chicago, uma corrida de uns 10 quilômetros é uns 16, 17, né? Então é quase o dobro do preço. Agora eu quero falar um pouquinho do Airbnb. Eu acabei não gravando o Airbnb. A gente sempre que viaja, a gente procura pegar um Airbnb maior, principalmente estando em 3 pessoas. A gente quer que tenha 2 banheiros pra gente conseguir se dividir, pra se arrumar, porque senão se tiver um banheiro só vai demorar demais. Então isso sempre eleva os custos. Quando eu faço esses vídeos assim que eu comento um pouco de gastos, eu acho que fica claro que a intenção assim não é economizar, não é uma viagem econômica, mas também não é assim que a gente tá gastando rios de dinheiro. Tem bastante opção de Airbnb na Cidade do México, assim, quando você pesquisa, aparece um monte. O bairro que todo mundo recomenda ficar é em Roma Norte, que foi onde a gente ficou. E a maioria, assim, dos restaurantes tem muita coisa em Roma Norte, ou no bairro vizinho, que é Condessa. Essa área, ela é bem segura, tem bastante restaurante, bastante café, você vê muita gente mesmo andando na rua, bastante turista, então você se sente seguro. A gente pagou por 7 diárias, $700, então foi mais ou menos $100 por diária, né? Óbvio, como eu falei, né, você pode pagar bem menos, ou bem mais, o céu é o limite, né? Mas assim, é só olhar lá no Airbnb que você tem uma noção de preço. Eu quis falar só para vocês terem uma ideia, e também a questão do bairro. Ficando em Roma Norte dá tudo certo. Tem muita coisa para fazer ali ao redor, tem a opção de transporte público de boa. Então, é realmente quando as pessoas recomendam Roma Norte, eu acho que é uma boa opção. Agora eu quero falar um pouco sobre as coisas que tem para fazer na Cidade do México. São inúmeras, né? Eu quero falar assim algumas que a gente fez, se a gente achou legal ou não, para vocês terem uma opinião, né? Eu acho que um bom começo para você se situar bem é começar pelo centro histórico. Tem a praça principal que chama Zócalo, e lá é uma praça gigante que tem lá a bandeira no meio, e ao redor tem vários prédios históricos, e não só ao redor, mas também nas ruas próximas, né, diferentes museus, diferentes atrações. Então você por ali você consegue andar, fazer tudo a pé e ver bastante coisa. Então ao redor lá da praça do Zócalo tem a catedral, tem o Palácio Nacional, mas o Palácio Nacional estava fechado quando a gente foi. Tem o Templo Maior, que são ruínas, né, do templo que tinha antes dos espanhóis chegarem. Esse templo, por exemplo, você consegue ver um pouco de fora as ruínas. Se você quiser entrar, você tem que pagar mais, são 100 pesos, a gente não entrou. Então você tem que decidir no que é que você quer fazer. A Cidade do México é a segunda cidade no mundo com o maior número de museus. Então tem muito museu para ver, tem muita coisa para ver. Eu acho que um desses prédios antigos mais legais que a gente foi é o Palácio Postal, que era os Correios antigamente. Hoje em dia, pelo que a gente conseguiu entender,
entender, ele ainda funciona como Correios uma parte e outra parte é colocada para visitação como um museu. Eu achei ele um dos prédios mais bonitos e o ingresso mais barato, porque era 50 pesos por pessoa. 50 pesos é 15 reais, então comparado com outros, esse é um dos mais baratos e o prédio realmente é bem bonito. A gente foi também no Palácio de Belas Artes, que ele é um museu. Assim, ele tem uns quadros, não estou dizendo que os quadros sejam ruins, até porque eu não entendo de arte, mas eu acho que se ele é um Palácio de Belas Artes, né, tipo um teatro, poderia ter uma visita realmente à parte do teatro. Isso aí você não vê, você só vê essa parte que eles disponibilizam com esses murais. Eu falei, né, do Museu Nacional de Arte, que foi o fatídico, que eu dei o exemplo da história de que tinha que pagar mais para tirar as fotos. Por exemplo, é um museu que era pra ser bom e naquela hora eu já tava irritada, então aconteceu essas coisas, entendeu? Que eu não aproveitei tantos passeios. Teve o Memorial da Revolução que a gente foi, que é pra ser um museu e quando você sobe um mirante da cidade. Sinceramente, eu achei que a parte do museu deixou a desejar, mas eu encarei também assim como vi o mirante, porque você, né, sobe e consegue ter uma vista boa da cidade. E ele, por exemplo, foi um dos mais caros, era 150 por pessoa. Como eu falei, né, o Palácio Postal, por exemplo, era 50, esse foi 150. Então, ele foi 45 reais, né? Tipo, 3 vezes o valor. E eu achei que a parte do museu não foi tão boa. Essas são, assim, as principais atrações que a gente fez na zona do centro histórico, né? Mas, obviamente, como eu falei, tem muitos museus. Se você for procurar, a lista de museus, ela é, assim, super extensa. Nessa mesma região, eu acho que tem o Museu de Arte Popular, tinha um Museu do Perfume. Então, assim, é museu para dar e vender. Tinha também a Casa dos Azulejos, que foi uma atração que eu vi várias pessoas recomendando. Mas, sinceramente, eu não entendi assim. É um prédio histórico, mas é um restaurante. A gente foi assim, a gente não comeu no restaurante. A gente, vamos ver se a gente acha interessante. A gente entrou, olhou para um lado para o outro e disse, tem uma loja assim, meio loja, meio restaurante. Achei confusa, eu não achei que o pessoal hypa muito esse lugar. Eu sei que tem um outro mirante também, que é a Torre Latino-Americana, que fica do lado do Palácio de Belas Artes. A gente passou várias vezes por lá. A gente preferiu ir no Monumento da Revolução, porque a gente achou que ia ver, né, parte assim de museu e à vista. Como eu falei, o museu não foi tão bom. Outra área da cidade que tem alguns museus e atrações é o bairro de Polanco. Esse bairro eu acho que é o bairro, tipo, mais chique da cidade do México, ou se não é o mais, é um dos mais chiques, assim, mais ricos. Como os ricos, né, sempre tem uma intenção de afastar as outras pessoas, as outras camadas da sociedade. O transporte público para chegar lá é ruim, então foi um dos lugares que a gente teve que ir de Uber, porque senão ia demorar muito mais pra gente chegar lá. E lá a gente visitou 2 museus que foram gratuitos, que é o Sou Maia e o Rumex. Os 2 são de graça, né? Um de frente pro outro, mas sinceramente eu não gostei muito de nenhum dos 2. Porém, cada um. O Rumex é uma coisa meio de arte contemporânea, que eu acho que fala, né? Que é mais, assim, essas artes mais... um monte de terra, um espelho quebrado, que pra mim, não faz sentido. Então, eu não gostei muito. O Sou Maia tem umas réplicas. Enfim, se você quiser, essa área... Você tem outra área da cidade pra explorar, porque é uma área que vai ter umas lojas mais chiques, umas coisas mais diferentes e esses museus de graça. Tem uma outra área que chama Coyoacán, que provavelmente se você for no Museu da Frida Kahlo, você vai acabar indo para esse bairro. Esse bairro é bem mais afastado do centro histórico ou de Roma Norte, né, que era onde era o nosso Airbnb. Mas esse bairro realmente ele é bem bonitinho. A gente foi no Museu da Frida. Foi uma das atrações mais caras que a gente pagou. Eu falei, né, os outros museus variavam entre 50 e 150. O Museu da Frida Kahlo foi 320 pesos, que hoje em dia, quando eu fui só rever os valores para poder fazer anotações para falar no vídeo, eu fiquei assim, quê? Achei muito caro, sabe? Isso dá 93 reais. Eu sei que tem museus muito caros, tipo, ao redor do mundo, você paga mais e tal, mas eu não tô nem falando do valor, só do valor. Eu tô falando em comparativo com outras atrações da mesma cidade, eu achei muito discrepante. O museu era a casa que ela morava e, sinceramente, ela era um pouquinho acumuladora, porque o foco maior é em ver os cacarecos que ela tinha na casa. Tem pouca obra dela mesmo, né? Então, se você quiser ver quadros da Frida Kahlo, o Museu Frida Kahlo, a Casa Azul, né, que fala Casa Azul, não é o local. Lá é pra ver a casa dela e as coisas que ela tinha. E também ele esgota. Então, quando eu fui reservar com antecedência, já tinha vários horários esgotados. Então, se você quer ir muito lá, é bom você se planejar com antecedência.
Porém, depois de visitar o museu, a gente andou pelo bairro e o bairro é muito bonitinho. O estilo mais antigo, o mercado lá é bom para comprar souvenir, né, lembrancinha. Tem a praça que tem os dois coiotes, né, que o nome do bairro é Coyoacán por conta de coiotes. Então, assim, eu achei a vibe lá e andar no bairro bem legal. Uma outra área, né, seria o Bosque de Chapultepec. Esse bosque é o maior parque, assim, da Cidade do México. Ele é gigante, se você botar no mapa, ele é gigante. Ele tem 2 partes. Tem muita coisa para fazer lá, porque a gente foi no Castillo de Chapultepec, que hoje é um museu também, fica lá dentro. Tem um zoológico lá dentro. O zoológico, ele é de graça algumas partes, algumas atrações você tem que pagar. A nossa intenção não era ver, assim, todos os animais do zoológico. Eu fui lá para ver as salamandras, que são endêmicas da Cidade do México. Aquelas que tem os cabelinhos, né? Eu sei que não é cabelinho, mas eu acho elas super fofas. Inclusive, tem muito souvenir para vender. A gente comprou um chaveirinho delas, tem elas em vários cantos. E eu pensei assim, eu estou aqui, eu não posso perder a oportunidade de ver a salamandra. Então, eu basicamente entrei no museu, fui ver a salamandra e saí. Aí na saída a gente acabou passando pela a parte que tem um panda. E panda tem em poucos lugares do mundo também, né? Então a gente viu panda rapidinho. No vídeo de comida eu mostrei, a gente comeu lá na parte da zona de comida. Não achamos bom, mas eu tô só dizendo como o parque é bem grande, né? Ele tem parte de, tipo assim, uma parte que tem várias comidas, tem esses museus. A gente tomou um sorvete lá que foi bom, que é da Neberia Roxy. Essa sorveteria tem outros pontos da cidade também, né? Mas tem um dentro do parque. E essa dentro do parque é super fofinha, tipo assim, meio retrô. É bem bonito. É como se fosse um coreto, assim. Não é um coreto, né? Mas é como se fosse. Enfim, tem imagens passando aí pra vocês verem. E o sorvete lá, eu preferi as niebes, que pelo que eu entendi é que é o sorvete sem leite. E tem várias opções de frutas, né? Porque o México tem muita fruta. Então o sorvete de fruta era bom. De maracujá, uma delícia. Eu tomei um de graviola, muito bom também. Então a sorveteria foi show. Do lado do Bosque de Chapultepec, eu não sei 100% se assim se considera dentro ou não. Tem o Museu de Antropologia, que é o melhor museu da cidade, assim, né? Ele é muito bem quisto. Ele é gigante, tem muita coisa pra ver. Eu esperava mais dele, porque o pessoal coloca esse museu, assim, nas alturas. Não que ele seja ruim, mas talvez eu criei tanta expectativa de ver tanta gente falando tão bem. Mas ele também é na mesma área. A gente foi num parque de diversão, que é já na parte do Bosque de Chapultepec 2. Andamos que só pra chegar lá. Mas, assim, o parque é bem grande, então tem um parque de diversões lá também. Outra coisa muito legal de fazer na Cidade do México é ver uma luta livre, né? Afinal de contas, é muito típico. Aí, quando eu fui pesquisar pra gente decidir como ir pra luta livre, qual que a gente iria, basicamente tem 2 locais mais clássicos que tem luta livre, que é a Arena México e a Arena Coliseu. A gente foi na Arena México. E pelas minhas pesquisas, o pessoal falou que essa é mais moderna e assim, ela era 10 minutos do nosso Airbnb, então mesmo que ela não fosse a mais moderna, a gente teria ido lá de qualquer forma. Você compra os ingressos pelo Ticketmaster, então só pesquisar lá no Ticketmaster, aí pelo Ticketmaster a gente vê as opções de horários e dias que tinha. A gente acabou indo no domingo familiar, que é um dia que a luta é mais cedo, começa às 5 da tarde. Então foi melhor, terminou cedo e a gente voltou pro nosso Airbnb tranquilo. Assim, cedo assim, demora, tá? Umas 2 horas de luta, porque são várias lutas, né? Tem várias pessoas que lutam, alguns vêm, luta e depois ele volta de novo, mas assim, tem vários embates. E óbvio, todo mundo sabe que é ensaiado, mas esse não é um problema, é uma coisa muito cultural. A plateia, tipo assim, fica muito animada, eles xingam, eles gritam. É um negócio, tipo assim, é muito forte, né, da cultura de lá. E quando você tá chegando perto da arena, já tem um monte de banquinha vendendo as máscaras, vendendo souvenir relacionado. Mira. A gente pagou aproximadamente R$130, que foi uns 440 pesos mexicanos. Porque quando você compra lá no Ticketmaster, né, tem o valor do ingresso, tem o valor das taxas. Óbvio que se você não se importar de sentar mais distante, você paga mais barato. Uma coisa que vale ressaltar, que quando eu tava pesquisando, eu vi as pessoas dizendo é que tem os acomodadores. E a pessoa falou, se você não quiser pagar a gorjeta, não aceite a ajuda. Só que o que acontece? Assim que a gente entrou, veio esse cara guiar a gente pro local. Mesmo já tendo lido, na hora que
quem falou com ele foi o Marcos Filho. E assim, ele meio que se esqueceu, entendeu? Então ele foi, a gente só seguiu o cara, e aí quando você senta, ele fica olhando pra você como quem diz, uma gorjeta, né? E aí a gente deu lá, tipo, é bom levar um dinheiro, né? Ter as cédulas mesmo. Tipo, é cultural, eles fazem isso com todo mundo, não é porque, tipo assim, a gente é turista e eles, né, vão dar um golpe. Óbvio que se você não quiser de jeito nenhum, é só você falar não. Mas, sinceramente, se a gente tivesse dito não, eu não sei se a gente ia ter se achado tão facilmente, entendeu? Porque não é, assim, super sinalizado essas cadeiras. Então, até por isso que, tipo, uma coisa alimenta a outra. Eles estão ali trabalhando em colaboração com o evento, então se o evento sinaliza muito bem onde é que você tem que sentar, eles não têm o que fazer. Então, eu acho que não é sinalizado para eles terem o que fazer. A gente fez também um passeio para as pirâmides de Teotihuacan. Essas são as famosas pirâmides, né, do Sol e da Lua. Fica mais ou menos a 1 hora da Cidade do México, de carro, óbvio, depende do trânsito. Tem a opção de transporte público, mas a gente pensou assim, isso vai dar um trabalho, se a gente se perder. A gente acabou decidindo, então, fazer um tour, porque ia ser mais prático e tinha um guia explicando, e a guia foi excelente. E se a gente tivesse ido sem guia, a gente ia ter chegado lá, olhado para um lado e para o outro e pensado, muito legal, muito bonito. Como é que eles faziam isso antigamente, né? E pronto, ia ter ido embora. Tem algumas placas lá, mas assim, não é a mesma coisa de você ter um guia, né? E o nosso passeio foi muito bom, porque ele saiu bem cedo. Acho que a gente saiu da Cidade do México, era 7 horas da manhã, então quando a gente chegou lá, a gente chegou super cedo, tipo, o sol não tava muito quente ainda, né? Porque eu passei um tempão falando do calor no começo do vídeo, então não tava muito quente, não tinha muita gente ainda, então a guia conseguiu explicar as coisas pra gente, assim, tranquilamente, sem tumulto, tipo, não tava lotado, não tava quente. Quando tava começando a esquentar, já estava na hora da gente voltar pra Cidade do México, entendeu? Então foi um passeio ali que durou a manhã. A gente chegou na Cidade do México por volta de 12h30, então a gente almoçou e teve o resto da tarde ali pra passear. Teve um lugar que eu vi muita gente recomendando, que é a Biblioteca Vasconcelos, porque o pessoal, esse prédio é muito bonito. Realmente é. Só que eu achei que ele não fica muito próximo de nenhuma outra atração. E aí você chega lá, literalmente é uma biblioteca. Então você tem que ficar em silêncio. E você olha para um lado para o outro e, tipo, sei lá, tira uma foto e pronto. Porque você não vai pegar um livro. Você não vai ficar lá estudando. Então, eu não sei se vale muito a pena, não. A não ser que você esteja com bastante tempo disponível. A gente estava, né? Então a gente acabou indo. Mas eu não acho que vale a pena, tipo, você fazer todo um esforço para colocar no seu roteiro. Porque, sei lá, é só uma biblioteca. Tem uma Chinatown, muitas aspas, porque, sei lá, é tipo 2 quarteirões e eu achei também derrubadíssimo. Era meio que, tipo, só umas lojas, tipo, de R$1,99. Eu sei que hoje nada mais é R$1,99, mas a sensação, tipo assim, só uma loja de cacareco, não achei que foi muito interessante, não. E teve um passeio que deliberadamente a gente decidiu não fazer, que é extremamente famoso na Cidade do México, quando você pesquisa roteiro, o Xochimilco, que você vai, tipo, numas barquinho pequeno, nos canais que são preservados também, mais afastados do centro. A parte principal, a parte mais turística, é meio associada, assim, com festa, tipo, música, o pessoal bebendo. A gente não gosta dessas coisas, então a gente achou que não tinha por que fazer. E aí, pesquisando, eu vi que tem uma área que faz mais como se fosse passeio ecológico. Eu pensei, show! Esse seria super legal de fazer. Tem até a possibilidade de você ver as salamandras. Só que como esses são bem menos movimentados, não tem praticamente muito turista, o pessoal diz que é muito comum cair em golpe. Chega lá, o pessoal quer, tipo, colocar um preço exorbitante, ou ele te fala um preço na hora e depois quer te cobrar mais. Então eu pensei, eu não quero ter esse estresse. Eu estou viajando para me divertir. Então decidimos não fazer, mas é super turístico e importante para a história da Cidade do México, né? Porque toda a história, antes dos espanhóis chegarem, a Cidade do México era meio com esses canais e ela foi soterrada, então é muito importante para a história, mas a gente decidiu não fazer. Uma das melhores coisas da Cidade do México foi comer. A comida é bem boa. Tem muita opção de comida de rua, assim, ó, é banquinha em cada esquina, é muito, nunca tinha visto tanta banquinha de comida de rua na minha vida. Também tem muito restaurante, né, muita opção de café, de restaurante, tem restaurante chique, restaurante mais simples. A gente foi em uma taqueria que é bem famosa porque tem o estilo Michelin, que chama ele Califa de León. Achei um pouco caótico e não achei, assim, que super valeu o hype. Quem sou eu, né, comparado com as pessoas que fazem a seleção dos restaurantes do Guia Michelin, mas eu não achei essa coisa toda, tá no vídeo de comida. A gente gostou mais do taco da Taqueria Orinoco, tem algumas unidades na cidade. Ela é um pouco mais, assim, arrumadinha, sabe? Acho que uma coisa mais pra gringo. Ela é muito boa, entendeu? Vale o hype e
A gente foi lá umas 3 ou 4 vezes. Iria mais, só não fui mais porque eu voltei pra casa. A gente foi na panaderia Rosetta, que é um que o pessoal recomenda muito também, tem no vídeo de comida. Achei super estimado, tem muita fila. Não é ruim, mas também não achei essa coisa toda. Nosso café que a gente gostou mais foi o café Desceu, que era perto do nosso Airbnb e era muito bom. Tem essas coisas no vídeo de comida. E tem uma das melhores comidas que a gente comeu, não tá no vídeo de comida, porque foi no dia que a gente voltou do Passeio das Pirâmides, a gente só queria comer e a gente, vamos qualquer canto aqui. Era um restaurante que parecia meio local, tipo o horário de almoço das pessoas que trabalham ao redor. Ele chama de maíz, né, tipo de milho. E a gente sentou lá e pediu assim uma comida do dia a dia. Gente, era muito bom, tipo a comida, o tempero era muito bom, o feijão era muito gostoso. E uma coisa que eu achei super interessante é que a gente já sabe que tudo eles comem com tortilha, né? Mas nesse restaurante, meio que veio um prato como se fosse no Brasil, veio tipo a carne, um bife, né, arroz e feijão. E a mulher falou assim, mas vocês querem tortilha? A gente falou, tá, quer, né, pra viver a experiência. E aí eles trazem a tortilha. Então a impressão que eu tenho é que qualquer coisa coloca dentro de uma tortilha. O jeito certo de comer é qualquer coisa que você estiver comendo vai dentro de uma tortilha. Nesse restaurante aconteceu uma coisa estranha, que foi a gente viu o cardápio e tinha um copo de suco e tinha o suco 1 litro. A gente pensou, vamos pedir o suco 1 litro para dividir por 3 pessoas, né? A gente divide entre nós 3, pensando que era tipo uma jarra de suco. Mas o suco 1 litro, porque a gente reparou depois em outros lugares, é um copo de 1 litro, tipo, individual. Tanto é que a mulher ficou meio tipo assim, tá, mas você só vai pedir um? Ela ficou olhando pra gente meio estranho e a gente só entendeu quando veio o copo de 1 litro. No final da história a gente dividiu entre a gente mesmo, não tem problema. Mas se você quiser seu copo individual, não peça de 1 litro, a não ser que você intencionalmente queira beber 1 litro de suco. Falando aqui um pouco de dinheiro, já estou chegando no final do vídeo. A gente gastou uns $1.000 por pessoa pra ficar esses 6 dias inteiros. Claramente, se você for do Brasil, a passagem vai ser bem mais cara, porque o nosso voo daqui de Chicago pra lá é curto e na verdade a gente usou nossas milhas e as taxas do aeroporto do México são violentas, tá? Então a gente pagou assim meio alto, mesmo usando as milhas, porque essas taxas eram altas. $1.000 por pessoa, mais ou menos R$5.700, dependendo da cotação do dólar. Lá no dia a dia a gente pagou quase tudo com cartão de crédito, funcionou normal pra gente. E a gente fez um saque, porque tem muito canto que só aceita dinheiro, assim, é muita comida de rua, ou então mesmo a El Califa de León, que eu falei que é a taqueria que tem um estrela Michelin, mas é um canto muito tradicional, tipo assim, não é um canto chique, entendeu? Então eles só aceitam dinheiro, então é sempre importante sacar, né, você ter algum dinheiro ali. A gente fez um saque de 2.000 pesos. Esses 2.000 pesos foram suficientes ali para as coisas que a gente tinha que fazer. No final da história, na verdade, a gente só gastou 1.950 pesos, porque 50 pesos eu guardei de lembrança, né, a nota era uma nota nova, bem bonita, e tem a salamandra do cabelo, né, então eu achei que era um bom souvenir para guardar da Cidade do México. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei no começo, né, eu trago esses vídeos assim porque eu acho que eles são mais informativos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, realmente coloca nos comentários para eu poder saber que vocês estão achando legal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixa um like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!